No programa de hoje começaremos a estudar as cartas enviadas às 7 igrejas. Vamos analisar a carta que foi enviada para a igreja de Éfeso e entender o que Deus tinha a dizer para esse povo, mas que também pode ser útil para cada um de nós hoje. É agora no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Estamos nesta temporada, começamos na semana passada, estudando o livro do Apocalipse. Esse é o nosso guia de estudos Apocalipse. É um privilégio poder estudar a Bíblia com você, compartilhar a mensagem da palavra. Quero dizer que o nosso objetivo na Escola Bíblica é formar alunos através da Bíblia. Portanto, não esqueça, peça o seu guia de estudos, tenha o nosso material didático. Mande uma mensagem agora, é o 12 982 44 44 49. 12 982 44 44 49. E só escrever, quero receber o guia, você vai receber o link, já faz o seu cadastro, e aí você escolhe se você quer o PDF ou se você quer o físico para receber aí na sua casa o seu guia de estudos. Você também pode acessar o nosso site, que é o novotempo.com/escola bíblica. Vou devagar para mostrar aqui para você, ó, novotempo.com/escola bíblica. Você também pode ligar no horário comercial, é o 0 operadora 12 21 27 31 21. Vamos juntos estudar a palavra de Deus. Se você está assistindo pela primeira vez, se você não lê a Bíblia normalmente, fique tranquilo. Vamos com calma, com tranquilidade. O nosso objetivo é compartilhar a palavra e o processo de aprendizagem, de conhecimento, ele é um processo gradativo. Eu sempre gosto de mencionar que, por mais que a gente use técnicas, que a gente cite, que a gente faça isso, aquilo, né? E a gente tem que fazer, porque para interpretar o texto bíblico é importante que a gente leia o texto, contexto, outros textos e que a gente veja qual é o gênero literário. E no caso da profecia do livro do Apocalipse, é importante que a gente lembre que está se referindo a períodos históricos, mas também são predições futuras, aquilo que aconteceu e aquilo que iria acontecer. Tudo isso é importante, lógico. Mas não esqueça, clame ao poder do Espírito Santo, porque ele dá para a gente compreensão. Vamos orar a Deus para que o Senhor nos dê iluminação. Vamos começar o capítulo 2. Nos próximos dias vamos analisar o capítulo 2 e o capítulo 3 do livro do Apocalipse. Vamos orar? Pai do céu, estamos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua palavra. Nos dê entendimento. Obrigado porque na semana passada a gente estudou e a gente viu que o Apocalipse é um livro de revelação. Um livro com uma mensagem para alcançar todos os corações. João, na sua idade avançada, depois de ter vivido com o Senhor Jesus, ter sido transformado por Ele, João agora tem uma mensagem para levar para aquelas igrejas, mas uma mensagem que iria perdurar até hoje. Nós te agradecemos, porque essa mensagem é para salvar a cada um de nós. Que o Senhor nos dê entendimento e que a bênção do Senhor esteja sobre cada um dos nossos telespectadores agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, quero convidar você a abrir a Bíblia no livro do Apocalipse, o capítulo 2, a gente falou na semana passada que essa parte, né, a gente falou na parte introdutória, qual era o público-alvo, esta mensagem
eu digo primariamente, esta mensagem para as 7 igrejas, mas era uma mensagem para todos e uma mensagem para nós. A gente terminou na quinta-feira, mostrando a visão que João tem a respeito de quem é Jesus Cristo. E ele tem essa visão impressionante, né? E agora ele vai compartilhar esta mensagem para as 7 igrejas. Eu quero só citar aqui o verso 19. Escreve, pois, capítulo 1, verso 19. Escreve, pois, essas coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros de ouro, as 7 igrejas. Aqui está claro, o Senhor aparece, o Senhor dá explicações, como em Daniel capítulo 10. O Senhor aparece, o Senhor dá explicações. E agora ele deveria levar esta mensagem. E eu quero começar a estudar com você o capítulo 2 e a primeira igreja. Eu poderia talvez fazer assim, né, rapidamente, mas a mensagem para cada igreja ela é tão significativa que vale a pena a gente refletir juntos aqui. Então, então essa é a lição 2, que está aí no nosso guia, né? As 7 igrejas do Apocalipse. E a gente tem aqui para cada igreja uma pequena reflexão, né? Só para lembrar o que a gente viu na lição 1, o processo de compreensão da Bíblia, regras de interpretação são importantes, como eu mencionei. O Espírito Santo é o ser da divindade que nos ajuda na compreensão do que foi escrito. O livro do Apocalipse fala da história cristã, desde os dias de João até a vinda de Jesus. O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê, aquele que ouve e guarda o que está no livro do Apocalipse. Ouvir e guardar na Bíblia estão ligados, né? A gente, dentro da nossa cultura, ouvir e aí se leva uma decisão agora, o que eu vou fazer com isso? Dentro do contexto bíblico, ouvir e guardar é a mesma ação. João estava apresentando aquilo que havia recebido do próprio Deus. O Apocalipse revela aquilo que deveria acontecer nos últimos dias. Esta é a nossa, dentro do contexto bíblico, é a clara forma de interpretação. João é orientado para enviar a mensagem recebida às 7 igrejas e para todos. Existe uma ação direta, como eu mencionei, do Espírito Santo na apresentação desta mensagem. No Apocalipse, Jesus Cristo é apresentado como Salvador e como Rei. João recebe a mensagem do Apocalipse quando está exilado na ilha de Patmos. João tem uma visão de Jesus, que foi o que nós estudamos na quinta-feira. A mensagem do Apocalipse é uma mensagem para cada um de nós hoje. Verso 11, o que vês escreve no livro às 7 igrejas. Nós já fizemos referência a isso. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Escreve, pois, ele confirma no verso 19, as coisas que viste, eu acabei de ler o texto, né? E as que são e as que hão de acontecer depois destas. Aqui, só para você ter uma ideia, de uma visão geográfica das 7 igrejas, também está aqui a ilha de Patmos, então essa mensagem deveria ser apresentada. Essa era uma rota das principais vias, né, estradas romanas. Quando a gente visita alguma ruína, a gente vê que o Império Romano, de alguma forma, criou estradas para facilitar a ligação do seu reino. Por isso que a gente tem aquela frase, né? Todos os caminhos levam a Roma. Então, e você vê para esse padrão, para essa época, estradas cuidadas e pavimentadas. Então, é algo assim muito além, né, daquilo que a gente pode ter a impressão do que era. Tá? Geograficamente, eu mostrei isso para vocês, a localização na costa da Turquia. Tá? Do outro lado você tem a Grécia, essa é a posição das 7 igrejas. Eu vou, só para ser didático aqui, só para apresentar para você, a estrutura da mensagem às 7 igrejas
Existem outras, a gente poderia até usar outras definições, tá? Mas esse aqui é um padrão, mais ou menos, né? A gente tem sempre um destinatário, tá? A gente tem a apresentação de Jesus Cristo, quem ele é e como ele conhece cada igreja. A gente tem um elogio, a gente tem uma reprovação, a gente vai ver que pode não ter reprovação, a gente vai estudar isso, como é o caso da igreja de Esmirna. A gente tem um conselho e a gente tem uma promessa. Como uma forma estrutural, segue no mesmo padrão cada carta. Então, eu vou relembrar isso com frequência, para quando você lê o texto, né, eu poderia, por exemplo, ir fazendo a leitura e fazendo referência, olha, aqui, mas é essa sequência. A igreja que está sendo destinada, a apresentação de Jesus e como ele conhece essa igreja, o elogio que ele dá, a reprovação, o conselho e a promessa. Então, o capítulo 2 e o capítulo 3, que estão as 7 igrejas, quando você lê, tenta ler com desta forma, assim. Quem é o destinatário? Como Jesus se apresenta? E normalmente a apresentação de Jesus está associada à promessa. A gente vai perceber isso, tá? Isso tem a ver também com as questões culturais e aquilo que eles estavam passando naquele momento. A gente vai perceber isso na igreja de Esmirna, tá? A reprovação e o conselho, tá bom? Então vamos lá. A igreja de Éfeso, como a gente está estudando as 7 igrejas, quero lembrar que as igrejas eram comunidades existentes. Ou seja, a gente tinha realmente 7 cidades, eram cidades importantes para aquela época, para o Império Romano. Mas, como a gente estuda um livro profético, a gente não está se referindo só às 7 igrejas, mensagem específica. A gente também se refere a um período da história que a igreja passaria. Nós poderíamos fazer essas 2 análises, mas eu quero, além disso, pegar a lição, a aplicação e ver que mensagem que eu posso ter na minha vida hoje, na minha caminhada cristã, para cada igreja. Então, de alguma forma, nós podemos nos identificar com aquilo que aquela igreja naquele momento estava passando. Fica claro isso para você? Então, quando você lê as 7 igrejas, nós estamos fazendo referência a um local específico, nós estamos fazendo referência a um período da história e o que isso significa para nós hoje. E esse período começa quando? E a gente vê na primeira igreja, a igreja de Éfeso, começa na ascensão de Jesus ao céu e vai aproximadamente o ano 100, que é o primeiro período. O que acontece nesse período? A igreja cristã começa a crescer de forma, assim, o evangelho começa a ser pregado, mas ao mesmo tempo, e a gente vai ver isso na sequência, a igreja começa a sofrer perseguições. E esse processo de perseguição faz com que a igreja comece a ter dificuldades de fidelidade naquilo que ela se propunha lá no começo. Isso se identifica com a gente. Vamos explorar isso na leitura do texto. Capítulo 2, portanto, e verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Então, é esse que João teve visão, aquele que está caminhando, aquele que cuida dessas igrejas, aquele que não abandonou. Mensagem para a gente. Então, olha só, ele identifica o Senhor Jesus como aquele que está cuidando do seu povo, aquele que está cuidando da igreja. Sequência, a igreja de Éfeso é o destino. Eu pedi aqui, quero agradecer a produção, a Lídia aqui. Essa é só uma foto ilustrativa
Hoje a cidade de Éfeso, que foi uma grande cidade para aquele período da história, por exemplo, uma grande biblioteca, um templo para a deusa Diana, ou Artemis, na mitologia grega, deusa da fertilidade, um teatro para 25 mil pessoas, hoje é uma cidade em ruínas. Essa cidade era uma cidade portuária, mas eles tiveram problemas no processo de construção, e aí, como um rio desembocava e levava os entulhos, o lixo, a cidade não tinha mais condições, ela teve que recuar e ela não subsistiu mais, e essa cidade deixou de existir, e agora ela está aqui somente as ruínas da cidade de Éfeso. Mas vamos explorar um pouquinho. Eu conheço as tuas obras. Vejam só, o Senhor se apresenta, quem Ele é, e agora, como Ele conhece essa igreja. Eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança. E que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Junto com essa apresentação de quem Jesus é, vem a igreja endereçada, quem Jesus é, aquele que caminha pelos sete candeeiros, que está cuidando da igreja, que tem as estrelas na sua mão. Esse agora vem o conhecimento da igreja e um elogio para esta igreja. Como era esta igreja? Como era esta comunidade? Quando eu falo a respeito de igreja, isso aqui é importante para a gente definir, né? Eu posso definir igreja como uma instituição religiosa. Posso. Eu posso definir igreja como um corpo de doutrinas. Aquela igreja acredita nisso. Está ligado à questão institucional. Mas eu posso me referir à igreja, à comunidade, a pessoas. Porque a igreja pode ser uma instituição. Igreja tem um corpo de doutrinas e crenças. E igreja são as pessoas. Elas é que fazem parte. E ele está fazendo uma descrição, ela não é institucional. Não é. Ela não é, ela tem um corpo de doutrinas, tem a crença dos apóstolos. Mas são as pessoas. Essas pessoas, o cristianismo era a crença que estava se formando gradativamente. E quem eram essas pessoas? Elas eram pessoas que desejavam levar a mensagem de salvação, porque a gente está no primeiro período do ano 31 até o ano 100, perseveravam, não suportavam, porque o que acontece com as igrejas, neste período, a formação das comunidades religiosas? A gente tem falsas doutrinas, a gente tem o conhecimento, a gente vê, por exemplo, as cartas do apóstolo Paulo, e a gente tem cartas de Paulo especificamente à igreja em Éfeso. Eles enfrentavam problemas de relacionamento e problemas doutrinários, como qualquer comunidade religiosa. As pessoas, mas eles eram fiéis e eles não suportavam, não aceitavam aqueles que trouxessem doutrinas falsas, aquilo que não estava baseado na palavra de Deus. Então é importante que a gente tenha esta visão. Ele está elogiando. E os cristãos cresceram nesse período. Há uma definição histórica dizendo eles estão em toda parte. E no caso de Éfeso, eles estavam em todos os lugares. Verso 2, eu conheço as tuas obras, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Olha que elogio para essa comunidade religiosa. Pense, se na minha igreja, na sua igreja, nós fôssemos elogiados assim: vocês são fiéis, vocês não se deixam esmorecer, vocês não aceitam aquilo que que vem como ideias equivocadas, vocês são dedicados. Mas olha a sequência.
Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E isso aqui é importante, a gente tem dificuldade de entender quando a gente fala a respeito dessa palavrinha dentro da nossa cultura. Eu já falei isso aqui em algum momento, às vezes para a gente amor está muito mais associado a como eu me sinto em relação ao outro e não como eu vivo, como eu trato. E o que aconteceu com a igreja de Éfeso? A gente tem descrições no texto, por exemplo, a gente vai ao livro de Atos, o capítulo 19, a gente tem 2 companheiros de Paulo sendo levados ao teatro para serem destruídos porque eles se opõem àquilo, no caso ali, a adoração aos falsos ídolos. E aí, como se comercializava a imagem de Diana, eles são levados para serem destruídos e o escrivão daquela cidade os liberta. Eles eram fiéis, eles eram dedicados, só que eles haviam abandonado o primeiro amor. O amor não está associado ao sentimento, mas está associado à apresentação da palavra, comprometido com aquele que enviou a palavra. João havia visto o Senhor Jesus, havia convivido com ele. João foi chamado de o discípulo amado. Então João entendia isso. João entendia que a verdade deveria ser preservada, que a verdade deveria ser vivida. Só que a verdade deveria ser transbordada com o amor. E o amor era a prática constante, a preocupação com o outro. E a verdade da palavra, ela deve ser apresentada. Mas ela tem que ser apresentada e acompanhada com atos que evidenciam que eu estou preocupado com você. Falar a respeito de Jesus não é só um discurso. Falar a respeito de Jesus não é só a defesa de uma verdade da palavra. Ela é acompanhada da preocupação que eu tenho com você. E eu queria dizer para você, mesmo que a gente esteja distante aqui, né, que pareça ser impessoal, quando a gente coloca-se à disposição, por exemplo, na escola bíblica para atender você, ou se você quiser receber uma visita, e quando a gente convida você assim, procure uma igreja adventista aí perto da sua casa. Eu quero dizer que eu não estou preocupado em dizer para você assim, agora você tem que ser membro da igreja adventista do sétimo dia. Não. Eu tenho uma verdade, nós temos uma verdade para apresentar. Mas quando a gente estende, quando a gente se coloca à disposição para te atender ou para dizer, procure uma igreja aí perto da sua casa, é porque nós queremos que a verdade da palavra seja acompanhada com amor. Em realidade, dentro do texto bíblico, não existe nem separação. É na nossa visão ocidental que a gente separou. Isso. Verdade e amor não estão desassociados. E o Senhor está dizendo aqui, retorne ao primeiro amor. Eu estou falando para você que talvez seja um cristão. E ao longo da caminhada desanimou. Hoje você acredita, você até faz discurso, mas o primeiro amor, sabe, a preocupação, a sensibilidade, a entrega, foi embora com o tempo, porque a gente se acostumou tanto que a gente não tem mais o olhar para quem está do outro lado. A gente só quer falar algo, mas a gente não quer viver junto com essa pessoa. Estou falando para você que talvez tenha perdido o primeiro amor. O convite do Senhor aqui é um passo para trás. Dar um passo para trás.
Esta é a mensagem. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. Preocupe-se com os habitantes dessa cidade, se preocupe com a sua comunidade, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, que não te arrependes. Volta à prática das primeiras obras. Sejam fiéis, mas mostrem no dia a dia que vocês amam aqueles que fazem parte dessa comunidade. Tens, contudo, a teu favor que odeias a obra dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Aqui, aqueles que queriam se envolver com os falsos ensinamentos culturais da cultura romana e queriam trazer isso para dentro da comunidade. Eles eram fiéis, eles odiavam essas obras. E agora o Senhor termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Aqui está a promessa do Senhor para mim e para você. A árvore da vida dava para eles a certeza, ou daria a certeza, de que eles viveriam realmente a eternidade. De que Deus era a fonte de todas as coisas. Eles tinham a responsabilidade da prática? Tinham. Mas o Senhor era a fonte da vida. O Senhor é que preencheria o vazio. A prática, as boas obras seriam motivadas pelo Senhor Jesus, aquele que um dia morreu na cruz. Desejável é o significado do nome Éfeso. Desejável. Que a gente demonstre isso, que a gente viva isso, como pessoas, como cristãos, que a gente revele isso todos os dias. Eu quero fazer um apelo para você nesse momento. Eu não sei se você é um cristão ou não sei em que nível você está. Seja zeloso com a palavra, com a verdade da palavra, mas não esqueça, a palavra precisa ser acompanhada, ou ela está sempre acompanhada com a preocupação que eu tenho com o outro, de respeito e de carinho com o outro. Não esqueça disso. Eu quero orar para que a gente siga o conselho do Senhor a Éfeso, que a gente retorne ao primeiro amor. Pai do céu, não deixa que o tempo, a convivência, faça com que a gente perca a sensibilidade espiritual. Nos ajude, Pai, a sermos desejáveis, que a gente transmita o Teu amor e aqui a gente saiba que de Ti vem a verdadeira motivação. Eu suplico isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Foi muito bom estarmos juntos, estudarmos, meditarmos na palavra de Deus. Nós vamos voltar amanhã para estudarmos a segunda igreja, Igreja de Esmirna, com uma bela mensagem. Um abraço e até amanhã.